Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. Nesta terceira parte da série Comprar a Primeira Casa, eu vou falar sobre o financiamento. Isto é um tópico que a maior parte das pessoas tem que passar hoje em dia, seja para financiar a sua casa ou outro tipo de despesas, e que muitas vezes alguma informação é difícil de perceber. O meu objetivo para este vídeo é tentar explicar o mais facilmente possível os termos associados a um crédito de habitação, qual é que é a documentação que devem ter pronta e também qual é que é a minha opinião sobre a taxa fixa ou variável. É natural as pessoas pensarem em fazer o crédito com a instituição que já são clientes. Em alguns casos é boa ideia, noutros é uma muito má ideia. Não existe um banco que seja bom em todos os aspectos da relação com o cliente. Vai haver coisas boas e vai haver coisas menos boas. Por isso é importante decidirmos bem qual é que é o banco e o tipo de crédito que nós queremos. Se quisermos entrar com muito capital próprio e financiar menos a aquisição desse imóvel, a probabilidade do banco negociar aumenta porque também o risco é menor. Portanto, façam bastantes simulações e explorem as diversas opções que têm. Dar entrada é obrigatório, é necessário poupar pelo menos para a entrada e para a burocracia toda neste processo de compra. Normalmente os bancos em Portugal para habitações primárias financiam a compra em 90% e para a habitação secundária a 80%. Há exceções a isso, mas esta é a prática comum. Significa que vocês têm que entrar pelo menos com 10% do capital. Há muitos conceitos novos utilizados durante este processo, é bom ter noção de cada um deles para vocês tomarem a decisão mais informada possível. Também é importante falar da taxa de esforço associada a um empréstimo bancário. Normalmente os bancos fazem uma gestão de risco e avaliam o rendimento total do agregado familiar em função do crédito a pagar. Essa taxa de esforço não deve exceder os 35-40% de todo o rendimento do agregado. Começamos pela FIN. Sempre que nós fazemos uma simulação de crédito de habitação, o banco dá-nos um documento com muitas páginas. Todos os bancos são obrigados a dar a ficha de informação normalizada europeia. Aqui podemos ver um resumo de todos os custos do crédito à habitação, desde a prestação às comissões, quais é que são os requisitos a ter em consideração ou produtos que são necessários contratar do banco, e esta também é uma ficha que é muito útil para nós utilizarmos em termos de comparar com outras instituições que também vos vão dar essa simulação. Olhando mais em detalhe para essa ficha, podemos ver a seguinte informação: o spread. Depois temos o TAN, que é taxa anual nominal. Temos a TAEG, taxa anual de encargos efetiva global. O MTIC, que é o montante total imputado ao consumidor. Os produtos facultativos, como por exemplo domiciliar a conta bancária ou ter os seguros de vida e seguros de multirrisco habitação com o banco. De certa forma isto vai ajudar a que o financiamento tenha custos menores com esse banco. Portanto, contratam os serviços e eles baixam-vos o spread. Depois temos o quadro de reembolsos. Esta é normalmente as tabelas que vocês têm também várias páginas com os montantes que têm que pagar a cada um dos anos do crédito de habitação. E também mostra o cenário de uma subida da Euribor. Caso o valor da Euribor suba para máximos dos últimos 20 anos, qual seria a prestação a pagar nesse caso? Também diz-nos qual é que é a taxa de juros, se é fixa, variável ou mista, e também a duração do empréstimo. Agora eu vou passar a explicar cada um desses termos. O spread é a margem de lucro que o banco tem nesse crédito de habitação. Quanto mais baixa, menos dinheiro o banco faz. O spread normalmente é fixado pelo banco, no entanto há limites máximos e mínimos em termos gerais. Isto pode mudar consoante campanhas promocionais, depende do montante do empréstimo, o prazo e mesmo qual é que é a percentagem que o banco financia. Ao contratar os produtos facultativos, este também pode ser diferente. A Euribor é a média das taxas de juros da área euro para empréstimos interbancários. Este valor é atualizado diariamente e é possível escolher entre 3 ou 6 ou até 12 meses. As variações afetam a prestação a pagar ao banco no caso do empréstimo ser com taxa variável. A mais utilizada é a taxa de 6 meses e depois a de 12. Isto significa que a Euribor do vosso crédito de habitação irá ser revista mediante o prazo que escolheram. Em Portugal, a mais comum é de 6 meses, mas lembrem-se que se a Euribor começar a subir muito rapidamente, esta vai ser revista a cada 6 meses.
Se descer rapidamente, o mesmo se aplica, mas aqui também temos que ser sinceros, o caminho só é para cima, pois neste momento está negativa. A TAN é a taxa anual nominal, é a soma da Euribor e o spread que resulta do TAN. Como a Euribor varia, esta também varia. Com esta percentagem nós podemos calcular o custo total que vamos ter em juros. Depois temos a TAEG, que é a taxa anual de encargos efetiva global. Esta taxa é o custo do empréstimo a cada ano, face ao montante emprestado. Com esta taxa nós podemos perceber qual é que é o encargo financeiro que o empréstimo vai representar, incluindo os seguros do banco, por exemplo, as comissões e outras despesas associadas. Esta taxa é muito importante para comparar propostas, pois com isso conseguimos ter o custo real do empréstimo. E depois também temos o MTIC, que é o montante total imputado ao consumidor. Este valor diz qual é que é o montante total que o cliente vai ter que pagar ao banco durante todo o prazo do crédito, considerando tudo. Esta informação também é muito importante para comparar as propostas. Aqui é que podemos ver exatamente qual é o montante a devolver emprestado com o juro, as comissões e outros encargos. Depois vem a parte dos produtos facultativos. Todos os bancos têm produtos que vocês podem contratualizar quando fazem um crédito de habitação. Normalmente eles jogam com o spread. Caso contratem estes produtos, vão ter se calhar uma redução no spread. O mais normal a serem contratados são o seguro de vida e o multirriscos de habitação. Estes dois são obrigatórios para podermos fazer um crédito de habitação, seja dentro ou fora do banco. Portanto, têm que assegurar que esses dois pelo menos têm. E o seguro de vida tem que incluir a cobertura de morte e invalidez com um capital idêntico ao montante do empréstimo. Serve para o banco se salvaguardar em caso de acontecer alguma coisa. O seguro multirriscos é usado para cobrir os danos no imóvel, em caso de algum desastre natural, por exemplo. Nesta fase não devem simplesmente assumir que fica mais barato contratar esses produtos ao banco, pois o spread fica mais baixo. É sempre melhor verem as propostas de seguradoras, por exemplo, pois os custos com seguros parecem baixos, mas com o passar do tempo tornam-se pesados na despesa anual. Aqui também é importante fazer várias simulações com e sem produtos facultativos, mas lá está, é muito normal esses produtos ficarem mais baratos fora do banco. Depois da FIN temos o quadro de reembolso. Podem ver na tabela a prestação, quanto é que está a amortizar, quanto é que é o juro, o capital em dívida a cada ano e também outros encargos. Depois na última coluna mostra qual é que é a mensalidade a pagar. Mais abaixo podemos ver o cenário da subida do TAN, ou mais concretamente da Euribor. Caso o valor da Euribor suba para máximos dos últimos 20 anos, neste caso podem ver a taxa de 6,893%, que é a soma da Euribor em agosto de 2008 no valor de 5,393% mais o spread de 1,5%. Mostra o mesmo quadro, mas neste caso com a nova taxa atualizada. Esta informação deve ser a melhor informação possível no caso das coisas correrem mal, que é totalmente ignorado por muitas pessoas. Lembrem-se que isto é olhando para aquilo que foi o pior dos cenários nos últimos 20 anos. Não quer dizer que da próxima vez até não possa ser pior. De qualquer das formas, se compararmos o primeiro quadro com o segundo, a nossa prestação mais do que dobra. Relativamente ao tipo de taxa e o prazo do empréstimo, é preciso perceber as motivações de cada família. Por exemplo, querem pagar o empréstimo o mais rápido possível? Então escolham a taxa variável. Ao amortizar, os bancos têm uma penalização de 0,5% do capital. No caso da taxa fixa, essa percentagem é de 2%. Querem segurança e estabilidade na prestação, não querem ter que se preocupar com variações da Euribor ou se acontece alguma catástrofe nos mercados financeiros, então taxa fixa. Querem mais tarde tentar melhorar as condições do vosso crédito ou simplesmente tentar mudar de banco? Depende então, mas em princípio a taxa variável é melhor. Tenham uma proposta de taxa fixa de 1,5% ou semelhante, então digo eu, taxa fixa. Isto é uma forma muito simples de escolher, depende de caso para caso. Cada pessoa deve-se, no entanto, informar melhor. Eu vou fazer outro vídeo mais pequeno só para mostrar alguns dados adicionais para suportar a minha opinião, que é a seguinte. A meu ver, tendo em consideração as taxas atuais de juro, sem dúvida que eu prefiro a taxa fixa. Também eu quero tentar estender ao máximo o prazo do empréstimo, mas se querem ver mais detalhe podem ver no meu próximo vídeo. Atenção que é muito fácil esticar
o prazo do crédito de habitação, pois isso reduz a nossa prestação mensal. Mas temos que perceber que ao fazer isso estamos também a pagar mais juros e outras taxas. Convém tentar chegar a um valor que seja razoável para aquilo que a família pode suportar e não assumir que por pagar uma prestação mais baixa mensal estão a poupar. Em Portugal, historicamente, tem sido mais benéfico ir para a taxa variável, mas as taxas eram muito mais altas antigamente. E se formos a comparar com os dias de hoje, isso já não é verdade. E também os bancos não tinham interesse em oferecer esse tipo de produtos. Portanto, agora o cenário é bem diferente e as pessoas também devem olhar para essas taxas, as fixas ou variáveis, de maneira diferente. Depois temos a documentação necessária para iniciar o processo. Temos o cartão de cidadão, dos clientes e dos fiadores, se for o caso. Documentação de rendimentos. Temos que ter os 3 últimos recibos de vencimento ou, no caso dos recibos verdes, tem que ser 6 meses. A declaração de IRS, a nota de liquidação dos rendimentos do ano anterior. Depois temos que ter a declaração da entidade patronal, o tipo de contrato, se é a termo, sem termo, que tipo de contrato é que vocês têm. Depois temos a documentação de outros encargos, que é, por exemplo, extratos bancários de outros bancos que vocês utilizam nos últimos 3 meses. Tem que ser contas que somos titulares e co-titulares também. O mapa de responsabilidades do Banco de Portugal e temos que ter também aqui uma análise de solvabilidade, que é perceber quais é que são os nossos custos mensais. Depois temos a próxima fase do processo. O banco já analisou o risco com o cliente e vai pedir mais informação, como por exemplo a caderneta predial, a certidão da conservatória do registro predial, licença de utilização, o certificado energético e a planta, por exemplo. Caso seja para construção, é necessário a licença de construção ou obras, o projeto de construção aprovado, o orçamento das obras assinadas pelo empreiteiro, com todos os trabalhos a fazer e também a ficha técnica do imóvel. Também é necessária a informação do agregado familiar, o número de dependentes e menores na família. Cada banco pode ter documentos específicos, por isso considerem isto apenas como um guia genérico. Creio que cobri os tópicos mais importantes. Deixem os vossos comentários se têm alguma dúvida sobre toda a informação que acabei de partilhar. Portanto, até ao próximo vídeo com mais foco.